Então eu quero trazer um fundamento sobre graça, ok? O que você acredita que é graça? Essa é a minha pergunta. O que é graça para você? Obviamente tem uma pegadinha aí, né? Quem foi aluno ou é aluno do colégio sabe a pegadinha que está por trás disso, né? Mas o que é graça? Mesmo os que são daqui, pode falar, não tem problema. Pode falar o certo, não é? Ah, ninguém vai falar agora. O que é graça? Quem vai lá primeiro? Influência? Favor merecido. Quem mais? Só isso. Já falou, eu não quero mais falar. O que é graça para você? É uma pessoa. É uma pessoa? Muito bem? Definir graça, ela é algo muito importante. Eu sei que, como eu falei, eu sei que você já tem a base disso aí, alguns, mas nem todos. Se a gente não entender o conceito do que graça é, a gente tem um problema teológico muito grande nas Escrituras. E quando eu falo sobre graça, na verdade, eu nem gosto mais de falar sobre graça. Porque isso aí traz confusão. Infelizmente, né? O diabo achou um jeito de trazer interferência, né? Quando a gente fala em graça, daí o cara já pensa em hipergraça, daí já pensa no cara que peca, no não sei o que lá, e que pode fazer o que quiser. E daí dá um trabalho gigantesco para corrigir o negócio, né? Você fica algumas horas explicando. Mas o problema é que a teologia tradicional mesmo, ela se equivocou numa expressão dessa palavra, na minha opinião. Ok? Você pode discordar de mim, fique tranquilo, é uma aula, então você pode falar que eu estou errado, tá bom? Mas o que acontece que a teologia tradicional, ela colocou como graça a frase do favor imerecido. É você receber algo que você não merecia. Fala assim, misericórdia é não receber o que eu mereço. E graça é receber aquilo que eu não mereço. Era sempre o ensinamento. Eu fui ensinado na minha escola teológica assim. Tá? Tanto na escola ministerial quanto na universidade de teologia. Essa era a definição sempre de graça. Só que se a gente coloca isso dentro das Escrituras, isso dá um bug. Dá um problema, porque a gente não consegue interpretar e entender quem é Deus. E principalmente, que é o maior problema, que às vezes a gente até entende mais ou menos quem é Deus, a gente sabe que Ele é bom e tudo mais, mas a gente não entende quem somos nós na equação de Deus. E aí que está o problema. O nosso maior problema de teologia, e esse que é o problema do problema, é que a gente tem uma briga muito grande interna de falar a respeito de nós mesmos. Porque quando alguém começa a falar do ser humano na teologia, já é heresia. O homem já se tornou o centro. Deus já não é mais o centro. Mas se você perguntar para qualquer pai qual é o centro da vida dele, ele vai te responder que é o filho. Se você perguntar para mim assim, qual é a coisa mais importante da sua vida hoje? Eu vou dar 4 nomes para você. Não, 4. Porque você não é importante para mim, porque você sou eu. Né? Se você for perguntar para Deus, ele não vai falar que é Jesus ou o Espírito Santo mais importante para ele, porque eles são um só, eles já se sustentam, se subsistem. Eles vão falar assim, o que é mais importante para nós é o que nós geramos, a vida que nós manifestamos na natureza humana. Só que quando na teologia nós fugimos do homem, nós fugimos daquilo que Deus quis criar. A gente está falando que aquilo que Deus criou não é bom. Quando a gente fala que o homem não é bom. Você fala assim, não, o homem não pode ser o centro. Mas Deus fala que o homem é a coroa da criação. Não é isso que a Escritura fala? Que o homem é a coroa da criação. Se ele é a coroa, ele é o ponto mais glorioso, bonito e central de tudo isso aqui. A criação só existe por causa do homem, não o homem por causa da criação.
Eu sempre falo isso nas minhas aulas, falo assim, Deus não estava lá, fez o mundo, criou todas as coisas, falou, nossa, e agora o que eu coloco nesse negócio aí? Ah, deixa eu pôr um homem. Não, as Escrituras nos falam em Efésios 1:3, fala assim, porque antes da fundação do mundo, eu já tinha pensado em você. Se é antes da fundação do mundo, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha, né? Quem veio primeiro? O mundo ou o homem? O homem foi revelado no sexto dia, mas ele foi criado na eternidade. A revelação do homem veio no sexto dia porque tudo precisava estar pronto. É igual, né? A Pri teve uma bebezinha, a Isa está para ter um bebê. Me pergunto o seguinte, o que eles planejaram primeiro, o quarto ou o bebê? Falaram assim, nossa, vamos fazer um quarto de bebê, mas vocês estão grávidos? Não. Mas o que vocês vão pôr lá? Nada, vai ficar vazio. Se der certo e a gente engravidar, a gente põe um bebê lá dentro. Não. A primeira coisa deles como casal, na plenitude do que eles eram, ou são, eles falam assim, cara, nós precisamos manifestar o nosso amor. Nós precisamos pegar esse amor que nós sentimos um pelo outro, nós precisamos concretizar ele em algum lugar. Ele precisa ser revelado de alguma forma. O que a gente pode fazer para isso? Vamos gerar uma vida que expresse exatamente o quanto nós nos amamos. E aí, depois de pensar nisso, ele fala, tá, mas aonde a gente vai pôr essa vida? A gente precisa criar uma condição para essa vida. Bom, vamos preparar tudo, porque quando ela chegar, vai estar tudo pronto. Essa é a ordem. Essa é a ordem para Deus. Deus estava na eternidade, na sua trindade perfeita, e sem necessidade alguma. Deus tem necessidade de algo? A gente sabe que não. Deus ele é perfeito nele mesmo. Concorda comigo? Então ele não precisava do homem. O homem não é uma necessidade de Deus. O homem é uma revelação do amor que Deus é. É isso que o homem é. Deus ele estava na sua plenitude de amor, né? Na sua pessoa. Ele falou assim, eu preciso manifestar isso de alguma forma. O que eu vou fazer? Vamos ter um filho. Vamos gerar alguém que revele esse amor, que revele a nossa natureza. E aí é criado todo um berçário, todo um ambiente que possa receber essa expressão, que é o ser humano. Por isso que o ser humano, as Escrituras dizem que é a coroa da criação. Você tem uns dados assim, que eu gosto. Vou modo aula aqui, pessoal. Já saindo do trilho. Você sabia que se a gente pegar o espaço, não sei quantos gostam de coisas científicas, física ou coisa assim. Né? Eu gosto. Eu não sou entendido master disso, mas eu gosto bastante. Existem estudos que mostram que a nossa Via Láctea, a nossa constelação, estão praticamente no centro do universo. Porque o universo está se expandindo, né? Não sei quantos sabem, né? Estudam isso aí e tal. O universo vai se expandindo, ele vai se afastando, né? Os pontos um do outro. E a nossa Via Láctea e nós estamos meio que no centro disso aí. Pura coincidência, obviamente. Né? É o acaso. Né? Por quê? Porque as pessoas perguntam, mas por que existem outras galáxias? Eu não sei o porquê que isso influencia em nós aqui hoje. Mas para Deus é assim, se eu não puser aquela estrela naquela distância de bilhões de anos-luz, isso vai interferir de alguma forma que exista o berçário, o lugar para que o homem viva. Nós somos a coroa da criação. E ele criou dessa forma. Eu sei que já vindo um monte de perguntas na sua cabeça a respeito disso, mas não é hoje a resposta dela. Não é? Como eu sempre digo aos meus alunos, eu sou criacionista, então depois a gente briga a respeito. Né? Enfim, mas por que eu estou falando isso? Para que a gente possa entender o motivo, o que está no coração de Deus. Por isso que eu estou falando, para a gente definir graça, a definição de graça vai impactar diretamente nesse entendimento de tudo isso que eu já pintei para vocês. A graça, ela existe por causa do homem. A minha pergunta é, Deus precisa de graça? Não, Deus ele só manifestou a graça dele porque nós precisávamos.
A minha pergunta é, eu preciso, vamos supor, né? Tipo, de dinheiro? Não, eu tenho dinheiro. Eu tenho minha forma de ganhar dinheiro. Mas o meu filho não tem. Então eu crio uma forma dele ser abençoado por isso. Essa é a ideia de Deus. O que eu preciso fazer? Então a graça, a definição, ela precisa vir desse pressuposto onde nós, como homens, seres humanos, fomos algo planejados intencionalmente por Deus, que nós sabemos que foi, que faz parte de um pináculo da toda a criação, do ponto máximo da criação, e por isso que existe a graça. Por isso que quando eu falo que a graça é um favor imerecido, eu aniquilo com essa definição. Por quê? Eu vou voltar para esse exemplo. Eu estou tentando não usar os exemplos do Bert, porque eu uso todos eles. Né? Eu estou tentando me segurar para não usar, ok? Daí ele usa, na vez dele. Né? Mas, quando eu olho para os meus filhos, né, se eu olho, essa maneira de olhar para a família, foi o que mudou a minha visão de teologia. Né? Quando eu olho para os meus filhos, eu sou o fator abençoador, correto? Eles não têm o que eles possam fazer que vai me abençoar mais do que eu possa abençoar eles. Concordam comigo ou discordam? Concordo. Ok, maravilha. A minha pergunta é, o que o meu filho fez para merecer o meu amor? O que ele fez? Nada. Eu amava antes dele nascer, antes dele existir. Antes da fundação do mundo, eu já sonhava com um filho, no caso de Deus. No nosso caso, eu já sonhava em ter 6 filhos. Cheguei no 4 aí, está difícil de passar do 4. Tá certo, 4 tá bom, eu só estou provocando. Mas assim, eu tinha vontade de ter filho, eu tinha vontade de ter um filho. O que eu queria? Eu queria que esse filho revelasse o meu amor pela minha esposa. A minha pergunta é, ele precisa fazer por merecer alguma coisa? Não, quem escolheu gerar ele não fui eu. Se eu criei ele, é minha responsabilidade fazer qualquer coisa para ele. Ou vou falar assim, o bebê nasceu lá e falar assim, não, agora que você nasceu, para você mamar, você vai ter que ser bonzinho, você não vai poder chorar de madrugada. Se você dormir a noite inteira, de manhã eu te dou leite. Existe condição? Não, é a hora que ele chora, dá leite. É a hora que troca a fralda e faz. E não interessa. Ele é o ser da atenção. Ele é o ser que ele não faz nada para merecer o leite, o cuidado, o carinho. Porque eu dou isso não porque ele merece ou não merece. Eu dou isso porque eu amo ele. A graça não tem a ver com favor nenhum. Pega o teclado. Volta o teclado. A graça não tem a ver com favor nenhum. Não é Deus tentando fazer um favor para nós. É Deus manifestando aquilo que Ele sempre ansiou, propiciando que eu seja aquilo que Ele sempre sonhou. Então a graça não fala a respeito de um favor que Deus faça ao nosso respeito em qualquer sentido que seja, merecido ou imerecido. Graça fala a respeito de um poder que é entregue a nós para que nós expressemos a realidade da natureza que Ele ansiou para que nós fôssemos. Por que nós precisamos dessa graça? Porque sozinhos nós não conseguiríamos expressar. Nós não conseguimos. Eu não vou ter tempo hoje da aula de hoje de voltar lá no princípio. Eu vou sempre para o começo. Eu vou tentar evitar ir para o começo, Gaúcho, prometo. Tá? Mas o que acontece? Essa relação intrínseca entre o desejo de Deus me criar e a minha necessidade da graça dele está focada no que Deus quer fazer através de mim e não daquilo que eu faço ou desfaço ou deixo de fazer tecnicamente. Obviamente que o fato do homem ter caído, isso propiciou que Deus ele criasse um caminho e nisso a graça vem como uma resposta poderosíssima para resolver a queda do homem. Mas você precisa entender que a graça de Deus ela não é um favor para o homem. A graça de Deus é o anseio de Deus que o homem seja aquilo que ele criou para ser. Quando que a graça de Deus foi manifesta?
junto com o dia que o homem foi criado. Adão e Eva só podiam viver por meio da graça de Deus. A graça de Deus já estava naquele jardim. Sabe quando que a graça de Deus ficou clara para Adão e Eva que ela estava lá? Quando eles olharam e viram que estavam nus. Aquele foi o dia que eles saíram da graça. Sabe aquela roupa que você sempre, né, viu na escola dominical, tal, que tinha, não tinha, tal? A roupa que Adão e Eva usavam se chama graça de Deus. Não está escrito isso nas escrituras dessa forma, ok? Antes você fala, onde que estava esse negócio? Porque naquele momento não tinha essa nomenclatura de graça. Mas eles estavam revestidos com algo que os tornava quem eles eram, que propiciava que eles fossem quem eles deveriam ser. Só que no momento que eles decidiram sair de Deus, eu estou tentando não voltar lá, mas eu estou voltando, né? Quando eles saíram de Deus, no jardim, aquele momento que eles comeram do fruto, eles decidiram sair de Deus, sair daquilo que Deus tinha para eles, sair daquele lugar. Quando eles fizeram isso, automaticamente você saiu da graça. Então, se você me perguntar, eu vou já jogar uma bomba aqui, você pode cair da graça, sair da graça? Pode. Mas não porque Deus tirou deles, mas porque eles saíram. Um pai, eu jamais vou tirar o favor, se a gente usar essa palavra, ou o auxílio, ou o cuidado, ou tudo que tiver no meu poder para fazer com que os meus filhos sejam as melhores pessoas do mundo. Mas se eles escolherem fugir de casa, qual poder tenho eu? Um só, correr atrás. E é o que Deus fez. No dia que Adão e Eva saíram do jardim, Deus saiu junto com eles. No dia que Adão e Eva pisaram fora daquele jardim, Deus fechou aquele jardim e falou assim, isso não serve mais, não adianta eu ficar aqui dentro. Porque se eles estão fora, eu não quero ficar aqui sozinho, não foi para isso que eu tive um filho. E é esse o objetivo que nós precisamos entender, no que a graça representa. Só que o nosso problema é que como nós estávamos fugindo de Deus, e Deus estava correndo atrás de nós, o nosso entendimento de Deus sempre era far away, né? Distante. Era sempre como um vislumbre. Eram algumas pessoas na história que meio que davam uma paradinha de correr de Deus, davam uma olhada e falavam assim, cara, está alguém vindo. Ele me ama. Nossa, mas parece que ele está bravo o jeito que ele está me olhando. Deixa eu continuar correndo. E as pessoas, no decorrer dessa história, tentaram interpretar o que Deus estava fazendo por elas e por nós como humanidade, mas pelo fato delas ainda estarem distantes dele, fugindo dele, elas não estavam compreendendo o que ele estava querendo fazer. Na cabeça das pessoas assim, cara, deixa eu correr mais rápido porque ele vai vir me pegar aqui. Sabe aquele lance que você quebra a janela e sai correndo? Adão e Eva estavam naquela. Só que o vizinho só estava querendo chamar você para falar assim, tá tudo bem, tá tranquilo. Só que quanto mais ele corre, mais você foge. Né? Porque você não sabe o que ele quer. Então, o teu sentimento de medo faz com que você fuja. E aí a gente vai ter séculos de história tentando contar a respeito de Deus e explicar quem Ele é, sem entender quem Deus é. Simplesmente olhando para um Deus que está correndo e falando assim, cara, ele deve estar bravo ainda. Se eu não parar, ele vai me descer a sarrafada. Só que, cara, pense, se um filho meu quebra alguma coisa em casa, faz alguma coisa errada e decide fugir, fala, vou embora. Sabe o que vai acontecer? Eu vou correr o resto da minha vida atrás dele. Não vai ter um lugar que eu não vou procurar, porque eu não vou deixar um filho meu jamais ficar longe de mim, jamais fugir de mim, jamais achar que eu estou bravo com ele, porque eu não estou, eu amo eles demais. Eles são o amor da minha vida, eles são a expressão daquilo que eu sou. Se eu, como um ser falho, Thales, que tem dia que eu acordo com o pé esquerdo também, né? Tem dia que eu brigo, grito, sou teimoso, cabeçudo, chato. Chato é normal, né? Se isso eu sou assim, e eu ainda tenho essa paixão pelo meu filho,
Imagina o seu Deus, que não acorda de mau humor, que não tem dia ruim para ele. Quando que Deus fica mal-humorado? Não tem. Quem não entende Deus somos nós, não ele. Ele sabe, ele está correndo atrás da gente faz séculos. Graças a Deus em Jesus ele encontrou um jeito de cortar o caminho, correu por fora, né? Pegou a gente na curva. Eu quero ler com vocês um texto, para vocês dizerem que eu não abri a Bíblia. Em João, capítulo 1. Para a gente começar do princípio, não tem jeito. O princípio do princípio. João 1 é contando como Deus, né, através de Jesus, se revelou na eternidade. Mas aí perguntam para João, né? João Batista. E aí, é você o cara, né? Era você? E ele várias vezes fala que não, e tem um momento que ele explica algumas coisas, que está lá no versículo 15. Abra lá, João, capítulo 1. Abre lá para você não achar que eu estou mentindo. Fala assim, João testemunha a respeito dele, que é Jesus no caso, o verbo, e exclama: esse é de quem eu disse que vem depois de mim, e tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então ele só está tentando dar uma explicação, que Jesus na verdade é mais novo que João, na realidade, mas ele está mostrando que na verdade Jesus ele não é um ser humano comum, ele é a expressão, ele é a própria pessoa de Deus ali. Jesus é 100% homem e 100% Deus. É isso que nós acreditamos, é isso que ele é, e é isso que João está tentando dizer aqui, meio difícil para eles entenderem, a gente sabe, da história. Daí no 16 ele explica, ele fala assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Então João está dizendo que a obra de Cristo, o que Jesus estava fazendo, antes mesmo dele ter ressuscitado, já está desde a eternidade sendo derramada e sendo depositada sobre nós. Ok? Mas aí ele vai explicar justamente esse pega-pega com Deus aí que a gente fazia antigamente. Ele fala assim, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Quem foi Moisés? Quem sabe dizer quem foi Moisés? Acorda aí, pessoal. Estou falando, é aula isso aqui, não tem pregação. Aqui não adianta ficar quieto. Eu espero. Quem foi Moisés? Intermediador de Deus para o povo. Ele foi uma grande figura, né? Um primeiro, vamos dizer assim, sacerdote oficial, assim, né? Que apareceu. Quem conhece Moisés? Conhece a historinha de Moisés? As pragas do Egito. Fizeram Bible College já, pessoal? É? Ok. Moisés, ele não foi um cara qualquer. Ele foi um dos pouquíssimos homens nas Escrituras relatado que teve face a face com Deus. Você lembra desse texto que fala assim, Moisés era chegado a Deus e ele falava face a face com ele. Porém, o que tinha no meio do caminho? Mais alto, não estou ouvindo. O que tinha? Ele via Deus plenamente? Ele viu na sarça e depois no templo, o que acontecia? Ele entrava no templo lá. Fala mais alto. A nuvem. Tinha uma nuvem. Ele falava face a face com Deus, mas é que nem quando você está tomando banho, e daí o vidro está embaçado, a outra pessoa está do outro lado, você está face a face com ela, mas você não enxerga ela. Você só vê aquele borrão, certo? Por que a Escritura fala isso? Porque Moisés, que foi um dos caras que chegou mais perto de Deus, ainda assim não conseguiu ver Deus do jeito que deveria ver. Ainda estava nublada a visão. Ele não tinha. Por quê? Naquela época, eles acreditavam que se eles vissem Deus, e era talvez um fato naquele momento, eles morreriam, né? Deus mesmo, na verdade, acho que fala para ele, se você me vê na minha glória, você vai morrer, você não aguenta. Então, ele vê as costas de Deus no momento, que é o que ele mais vê de Deus mais claro, e depois falava face a face, mas
como uma nuvem. Ou seja, ele não via Deus completamente. Então, o que João está querendo trazer com essa afirmação? Ele pegou Moisés, porque Moisés é esse cara, que na história do povo hebreu e do povo judeu, é o cara que mais perto chegou de ver Deus. E ele está falando assim, ó, Moisés, que nos deu as leis, aquele cara que falou face a face com Deus, ok. Foi top, ele deu a lei para nós, né? Olha só o que ele conseguiu. Só que isso a gente já entende depois do que Paulo explica para nós? Que a lei, ela não revelou da forma correta o que Deus queria fazer. Por quê? Porque Moisés ainda tinha uma interferência. A lei não expressou exatamente o que Deus estava querendo. Ela não conseguiu trazer a plenitude daquilo que Deus era. Falhou. Não porque a lei era fraca, mas porque a nossa capacidade de entender ela era. Por quê? Porque Moisés ainda tinha uma nuvem no meio do caminho. Tinha interferência no que ele estava enxergando. Porém, ele fala assim, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E aqui é onde tudo muda. Porque Moisés foi aquele que mais teve coragem de ficar parado e esperar Deus chegar mais perto. O povo falou, não, a gente não vai subir nesse monte, se a gente subir a gente vai morrer. Continua correndo, pessoal. Moisés falou, não, sobe aqui, não vai dar nada. Mas chegou um momento que mesmo lá ele não chegou no limite do que ele podia encontrar de Deus, por algum motivo, que a gente não sabe os detalhes exatamente. Mas ele estava ali. Agora a gente tem uma outra pessoa, chamada Jesus Cristo. Ou Jesus o Cristo. Que esse não simplesmente conheceu a Deus, mas ele mesmo era o próprio Deus. Ou seja, ele carregava com ele a graça e a verdade. O que significa esse texto aqui, que Jesus veio por meio de Jesus a graça e a verdade? A graça a gente já vai terminar de definir ela. Mas para a gente definir a graça, a gente precisa entender o que é a verdade. Qual é a verdade que Jesus veio trazer? Que tudo que eles entendiam de Deus até agora estava equivocado. Quando Jesus ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade, ele está falando assim, você precisa adorar a Deus sabendo exatamente quem Deus é. E saber quem você é para Deus. Se você não entender a verdade, a tua adoração não é a adoração que Deus espera. Verdade fala a respeito, né, essa palavra grega aqui, fala a respeito daquilo que é realmente verdadeiro, o real significado das coisas. E Jesus era o único que podia dar o real significado de quem Deus era. E do que Deus queria. E principalmente de quem nós éramos para Deus. E essa revelação é a chave para a gente entender. Porque se ninguém viu a Deus... né, leia ali o versículo 18. Olha ali, ó, fala assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. O que ele está falando? João Batista está falando assim, nem Moisés. Tinha uma nuvem. Estava nublado. O Deus unigênito, o que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quem é esse? João Batista está falando assim, Jesus é o único que viu. E ele é o único capaz de revelar claramente aquilo que Deus quer. E é essa a importância da pessoa de Jesus. Porque ele pode mostrar para nós a verdadeira intenção de Deus com relação à humanidade. Enquanto as pessoas falavam assim, faça certo para você não ser fulminado por Deus, porque isso era a lei judaica naquele momento, Jesus senta com um cara chamado Nicodemos. Conhece esse texto? João capítulo 3. E Nicodemos quer saber. E aí, Jesus? Qual que é a solução dos nossos problemas?
E aí você conhece esse diálogo, talvez, não sei se você lembra ele totalmente, mas esse versículo você lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos. João 3:16. É Jesus falando com Nicodemos, ele fala para Nicodemos o seguinte, ele fala assim, porque Deus odiou o mundo, estava bravo com o mundo, indignado com o que ele fez, e ele estava querendo bater em todo mundo e destruir com essa porcaria toda. Mas como ele não achou o que fazer, ele falou assim, eu vou bater em você, Jesus. É isso que Jesus fala? Jesus está revelando para Nicodemos a verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que um pai quer de um filho? Que ele viva muito mais do que ele, de que ele tenha uma vida plena, de que ele case com a pessoa certa, de que ele tenha uma profissão que dê recursos para ele, que ele consiga viver de uma maneira com provisão. Esse é o anseio de um pai. Porque Deus amou o mundo, ele deu. Um pai que ama o seu filho, ele dá tudo que um filho precisa para que ele viva. Até o que ele não tem. Daí você fala, meu pai não foi assim, a minha história não foi assim. Eu sei, infelizmente, nós vivemos num contexto que nem todos nós experimentamos isso. Isso nos bloqueia, às vezes, de certa forma, de entender quem Deus é. Mas não foi assim que Deus ansiou. Quando um pai está saudável, num certo sentido, ele vai dar até o que ele não tem, para que o filho seja melhor do que ele. Para que o filho tenha uma vida melhor do que ele. E é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Vocês estão preocupados, né? Vocês estão fugindo de um Deus irado. Mas eu estou dizendo para você, ele não é um Deus irado, ele é um Deus que amou e ele está fazendo tudo o que está no seu esforço para salvar a sua vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então Jesus ele veio trazer uma verdade, mostrar quem de fato Deus era. Se você for para Hebreus, eu amo esse texto, Hebreus 1:1, diz assim, porque havendo Deus falado de diversas formas, de diversas maneiras, através dos pais e dos profetas, nesses últimos dias, ele nos se revelou por meio do Filho. Por quê? Porque o que os pais e os profetas estavam falando não estavam expressando a verdade a respeito de Deus. Aí você vai falar assim, tá, mas então o Antigo Testamento está equivocado. Que é aquela linha tênue que você olha assim e fala assim, será que eu piso nesse negócio ou não? Está gravando isso aí? Piso nesse negócio? O Antigo Testamento ele é equivocado se a lente que você estiver utilizando para ler ele, não é Jesus. Se você ler o Antigo Testamento sem a lente chamada Cristo, ele vai sempre ser equivocado. Você vai achar morte, destruição, um Deus bravo. Mas se você ler o Antigo Testamento com a visão quem Cristo é, o que ele fez e o que Cristo revelou a respeito, você vai entender. Porque óbvio que os escritores do Antigo Testamento, eles eram seres humanos, como eu e você. E eles colocavam coisas culturais, históricas, um monte de coisas que influenciavam tudo que eles falavam e escreviam. Agora, significa que isso tudo é uma mentira? Não. Isso é uma outra discussão sobre a autoridade da Bíblia. Se você não fez essa aula ainda... Mas o que eu quero chegar nesse ponto? Jesus, ele é a revelação perfeita. Jesus é a expressão perfeita dessa verdade. E ele veio mostrar para nós o que nós deveríamos entender a respeito de Deus. Então, quando Jesus ele via um pecador, ele curava, ele salvava, ele restaurava. Quando ele via um cobrador de impostos, ele chamava para ser discípulo dele. Mas ele xingava os caras de víbora. É, porque os caras eram víbora mesmo, né? Só que ele nunca deixou de sentar na mesa com eles. Do mesmo jeito que ele sentava com os publicanos, ele ia na casa dos fariseus comer. Porque ele não fazia acepção de pessoas. Só que quem tivesse para ouvir, que ouvisse o que ele tinha para dizer. Só que os fariseus não quiseram. Ele nunca vetou a mensagem dele para ninguém. Porque ele estava mostrando que Deus amava a todos.
que Deus se importava com a humanidade, que ele achou um caminho, que ele deu algo para que salvasse o mundo. Estão aqui comigo? Então, se Jesus está revelando a posição correta, o que Jesus está dizendo para nós? Que nós somos amados por Deus, certo? Correto? Se você ama alguém, ok? Não sei quantos estão apaixonados aí, né? Quantos estão casados ou solteiros, mas a gente já se apaixonou alguma vez na vida, nem que seja pela professora da primeira série, né? Ou seja, ali pelo vizinhozinho ali bonitinho que colheu as flores e te deu, né? Quando você se apaixona por alguém, você ama alguém. A minha pergunta é, o que aquela pessoa merece? Essa é a visão de Deus. Não interessa quem ela é. Quando você está amando alguém, quando você decide amar alguém, às vezes essa pessoa faz até coisas equivocadas, erradas, e coisas que você sabe que talvez não estão no caminho correto. Mas ele olha para aquela pessoa, você olha para aquela pessoa, e você fala assim, não, mas eu vou ajudar ele. Eu vou corrigir ele. Não, eu vou aguentar porque eu sei que ele é bom. Sempre tem uma esperança. Sabe por que a gente faz isso? E tem algumas pessoas até que se machucam muito, né, investindo em pessoas que não querem mesmo nada, né? É porque isso é o DNA de Deus dentro de nós. É assim que Deus olha para nós. É assim que ele olha para aquele cara que não quer Deus. Você acha que Deus desiste? Não, ele continua. Se tivesse lei Maria da Penha para Deus, Deus ia ganhar todos os processos. De quanto que ele já apanhou de gente que, né, fala mal dele, xinga ele, assédio moral a Deus, e ele não desiste daquela pessoa. Porque ele ama. Esse é o ponto onde Deus está. Um ponto de um amor obsessivo, que ele vai fazer o que tiver que fazer para salvar até o último. Significa que todos vão ser salvos? Não. Porque ainda é uma opção, né? Eu não tenho como amar uma pessoa, eu tenho como amar uma pessoa porque eu quero, mas essa pessoa não tem a obrigação de retribuir esse amor. Se eu prender ela no pé da cadeira, não vai dar certo, né? Vai ser um amor meio violento, não vai dar boa. E esse é o ponto que Deus está tentando mostrar para nós, e essa é a verdade. Então, o que essa pessoa merece? Uma pessoa que eu amo, ela merece tudo que eu quero dar para ela, eu quero dar o melhor, isso que ela merece. Então, por isso que graça, aí ela sai da esfera de um favor merecido ou imerecido. Aí a minha questão, quando eu vejo para o meu filho, por exemplo, a minha pergunta é assim, o que está no meu poder, o que está no meu poder, que eu possa entregar para o meu filho, para ele se tornar o que ele precisa ser? É dinheiro? Então eu vou pagar a melhor escola do mundo. É uma casa, é um carro, é um, sei lá, o que eu posso dar para ele? É uma viagem, é um, sei lá, um ano no Bible College, aleluia. O que eu posso dar? Não sei qual é o caso, mas eu vou tentar dar. Essa é a visão de Deus ao nosso respeito. Ele quer nos dar o que for necessário para que a gente se torne aquilo que Ele sonhou. E isso se chama graça. Isso é graça. Graça é o poder de Deus para te dar vida. Só que você precisa entender que essa é a lógica de Deus, Ele te ama. Porque se você continuar vendo Deus como aquele que está vindo com um cacetete atrás de você, graça para você é se Ele não acertar quando Ele arremessar a havaiana, entendeu? Mas isso não é graça. É Ele desistir de jogar a havaiana, não. Graça é Ele não tem a havaiana na mão, mas Ele tem aquilo que é necessário para te entregar, para que você se torne aquilo que Ele sempre sonhou. Quando Deus saiu correndo atrás de nós do jardim, Ele não queria nos matar. Ele queria fazer com que nós fôssemos resgatados para voltar até a mesma glória que nós tínhamos anteriormente. Isso é a definição de justiça.
Ele queria nos reposicionar, nos colocar de volta no que nós sempre fomos. Como que ele faz isso? Ele criou um meio. E não foi muito fácil. Porque ele mesmo teve que dar um pedaço dele para que isso acontecesse. Esse pedaço se chama Jesus Cristo. A gente lê lá em Filipenses capítulo 2, tende em vós, pois, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo igual a Deus, ou seja, ele era Deus 100%, ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes, a si mesmo, se esvaziou, tomando a forma de servo. Ou algumas versões falam tomando a forma de homem. Ele se esvaziou da sua própria natureza. Paulo fala lá em Filipenses 2,5. O que ele está fazendo? Deus fez o sacrifício máximo. Não porque Deus estava assim, cara, eu estou irado, eu preciso destruir alguma coisa, porque eles comeram do fruto, eu vou matar alguma coisa, eu quero matar alguma coisa. Vem cá, Jesus. Ah! Né? Não. Deus estava assim, meu Deus, eles comeram do fruto, eles vão se afastar de mim, eles não vão ser aquilo que eu criei, eles não vão expressar o meu amor, eles não vão viver a plenitude, eles não vão viver eternamente, eles vão morrer. O que eu posso fazer para isso? O único jeito é você dar alguma coisa que você tem. Eu vou dar tudo que eu tenho, um pedaço de mim. Jesus vai lá. Esse é o único jeito para eles entenderem. A graça fala do desespero de um pai em restaurar um filho. Essa é a definição de graça. E é isso que Jesus veio revelar para nós. Só que como que ele revelou isso? Como que Deus podia fazer? Por que Jesus ele teve que vir em carne? Né? O verbo se fez carne, João 1, a gente não leu ali o começo, mas é o que estava antes do texto que a gente leu. Ou Filipenses que a gente leu. Por que ele teve que vir em carne? Porque nós precisávamos ver alguém não fugir de Deus mais. Alguém que nos mostrasse a perspectiva certa. Um ser humano igual a mim, igual a você, com os mesmos medos, inseguranças, aflições, que pudesse depender completamente de Deus e me mostrar que era possível ser amado por Deus. E por isso que Jesus precisou se esvaziar da sua natureza, a ponto de se tornar como nós, para que nós pudéssemos olhar, cara, Jesus ele sofreu, ele suou sangue, que a gente sabe a passagem de Lucas, né? Jesus chorou, né? Jesus virou as mesas quando ficou irritado, né? Ele tinha sentimentos humanos, ele era uma pessoa, e mesmo assim, sendo uma pessoa, ele conseguiu se encontrar com Deus e ter um relacionamento com Ele. Como ele conseguiu isso? Porque ele entendeu verdadeiramente quem Deus era, ele sabia qual era a verdade. Ele sempre falava, aquilo que eu ouvi do meu pai é o que eu falo para vocês. Eu conheço o meu pai, eu sei como ele pensa. Ele sabia a verdade. E ele estava falando, se você ouvir o que eu estou falando, a verdade, você vai viver. Então ouça as minhas palavras. Mas vocês não ouvem, daí que ele briga com os fariseus. Vocês não estão ouvindo, vocês não estão acreditando. Mas se eu falar que eu não vi o Pai, eu sou mentiroso. Eu não sou mentiroso, eu vi o Pai. Então o que Jesus está falando? Ele está falando assim, cara, eu sei como ele é, eu conheço a verdade. E eu dependo da graça dele. Jesus, se você abrir em Lucas capítulo 2, 52, vai falar assim, e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Em sabedoria, que era em conhecimento, em entendimento. Cada vez mais ele crescia na sabedoria e no entendimento da própria verdade, de quem Deus era. Em estatura, fala de idade, de envelhecer, em crescer, tamanho mesmo, ficar grande, adulto. E Jesus, que era o próprio Jesus, cresceu em graça. Por quê? Porque Jesus se esvaziou da sua natureza para mostrar para nós que se você cresce em Deus, isso era suficiente para Ele depositar poder em você, para você ser aquilo que você deveria ser. Esse é o lugar que você precisa encontrar. Você precisa olhar para Deus e olhar e falar assim, Deus, eu posso viver porque Jesus viveu. Esse é o ponto da identificação. É você olhar e falar assim, cara, Jesus se esvaziou e Ele creu que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Ele da morte, Paulo fala. E isso lhe foi imputado como justiça. Essa é a justiça de Jesus. E essa é a justiça que nós vivemos hoje. E isso é graça. É o poder
que nos dá vida. Então ele nos mostrou isso, né? Estão aqui comigo? Então essa é a definição de graça que vocês precisam pôr como base do que vocês vão ouvir para os próximos dias, ok? A graça de Deus fala a respeito da manifestação da verdade do coração de Deus, que é o amor incondicional dele pelos seus filhos, pelos homens, e o poder, ele usar todas as suas ferramentas para que nós pudéssemos usufruir desse poder para sermos aquilo que nós fomos criados para ser. Seres que partilham e revelam a natureza de Deus. Esse é o objetivo de Deus para nós. Porque Ele creu nisso e fez dessa forma, nós podemos fazer do mesmo jeito. Ele se esvaziou, por isso que Paulo fala, semelhantemente, igual Cristo fez, façam vocês. Obviamente nós não temos do que nos esvaziar de nenhuma divindade que nós temos não temos divindade, mas nós temos justiça própria. Nós achamos que nós podemos viver por nós mesmos. Jesus era o único que podia viver por si mesmo. Mas ele decidiu não viver por si mesmo, ele decidiu viver pela graça. Jesus ele decidiu viver pelo poder de Deus e não pelo seu próprio poder. Jesus ele decidiu falar assim, eu vou viver pelo poder do Pai, não pelo meu poder. Daí quando o diabo chega e fala assim, então pula do pináculo, ele fala, não vou tentar Deus. Não, mas você tem poder para transformar a pedra em pão e matar a sua fome, mas eu não vou fazer isso. Porque eu sei que Ele é poderoso para me ressuscitar mesmo que eu morra de fome. E esse é o lugar que nós precisamos entender, porque Ele traz essa perspectiva para nós, da verdade, de que Deus nos ama incondicionalmente. A graça dele nos é acessível para que a gente viva esse poder. Assim como Ele viveu, Ele cresceu na graça, Ele dependeu todos os dias da sua vida de que Deus colocasse a graça sobre Ele. Ele está mostrando para nós que nós podemos viver da mesma forma. O que nós precisamos para fazer isso? Simplesmente crer. Abra ali rapidinho comigo para eu encerrar aqui. Filipenses capítulo 2, lá que a gente leu, só para você não achar que eu estou mentindo. Se abrir meu computador, tá bom. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 5, a partir do 5, cadê você, Filipenses? Então, né, eu já falei tendo em vós o sentimento, tal. Muito bem. Versículo... Aqui. Olha o que diz no 8. Fala assim, ó. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Até a morte e morte de cruz. Qual foi a obediência de Jesus? A obediência de Jesus foi Deus falar para ele, você vai morrer, cala a boca e obedece. Obediência, essa palavra, é uma palavra que ela é bem mal traduzida nas nossas Bíblias normalmente. Mas a palavra obediência, ela significa ouvir atentamente. Obediência significa ouvir atentamente. É estar plenamente convencido. Paulo ele fala assim, você precisa da obediência da fé e não da obediência da lei. Quando Jesus está falando assim, a obediência de Jesus não era a obediência de uma lei e um mandamento que Deus ordenou que ele cumprisse, mas era a obediência da fé, onde ele estava plenamente convencido daquilo que ele faria e que Deus era poderoso o suficiente para cumprir. Ele estava ouvindo atentamente aquilo que o pai estava falando e estava convencido que Deus falou para ele assim, ó, filho, você vai se tornar um ser humano e você vai morrer. Você vai experimentar a morte. E vai doer pra caramba. Não vai ser confortável. Mas se você confiar em mim,
eu vou ressuscitar você dos mortos. E se você fizer isso, você vai mostrar para todos eles que eu posso fazer com todos eles a mesma coisa. E eu vou dar o poder que for necessário para que eles experimentem, e você também, essa plenitude de vida. E se eles crerem, a minha graça vai estar sobre eles, e mesmo que eles morram, ainda assim eles viverão. Essa é a graça que Jesus veio revelar para nós. É o poder infinito de Deus de nos mostrar que ainda que nós morrêssemos, nós seríamos ressuscitados. Que a graça dele é suficiente. A gente fala assim depois, na sequência desse texto que a gente leu, pelo que também então Deus o exaltou sobremaneiramente. O que é isso? Deus cumpriu o que ele havia dito. Ele ressuscitou dos mortos e se assentou nos céus dos céus, provando que aquilo que Deus disse era verdade. Esse é o poder de Deus. A graça foi manifesta na pessoa de Jesus, né? Alguém falou que graça é uma pessoa. Por que a graça é uma pessoa? Porque Jesus mostrou como que alguém que vive pela graça, o que ele pode alcançar? Ele alcança a verdade de Deus. Que você é amado e ele não vai deixar você perecer. Ele não vai deixar você na mão. Ainda que você morra, ele vai te ressuscitar. Esse é o que a graça é. A graça é o poder de Deus para nos dar vida. Essa é a definição que você precisa para essa semana.